Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma função orgânica bastante importante que é a função aldeído. A função aldeído, ela é oriunda da carbonila, como a gente vem vendo nessas últimas aulas, certo? E observem a estrutura aqui do aldeído, né? Também é em 120 graus de abertura, né, da carbonila, certo? Só que ele tem uma estrutura agora que possui hidrogênio aqui na ponta, tá? Isso impossibilita que esse carbono central, certo? Esse carbono central aqui, que eu pintei ele de rosa agora, ele faça ligação com dois carbonos, ou seja, ele tem que ser em ponta de cadeia, tudo bem? Então a carbonila, o tradicional dela, C ligada a dupla O, tá? E aí ela tem a possibilidade de ligar com R e com R', né? No caso, R pode ser aqui, então, uma cadeia carbônica grande, certo? Diferente o tamanho, pode ser somente um carbono, pode ter 20 carbonos aqui. E aqui o R', né, que seria então R aqui e R' aqui, né? O R' tem que ser hidrogênio sempre, ok? Então, o aldeído sempre vai ter hidrogênio na sua ponta, ok? Então, dessa forma, faz com que essa função aldeído sempre esteja presente em ponta de cadeia, ok? Essa é a principal característica do aldeído. Ele vai estar em ponta de cadeia e, ligado à carbonila, nós vamos ter um hidrogênio, sempre. Sempre que vocês verem C-O-H, isso corresponde a aldeído, não tem erro, é sempre aldeído, tudo bem? E aí eu vou mostrar para vocês que o aldeído, ele tem uma característica interessante, que no caso ele é um intermediário oxidativo. O que quer dizer um intermediário oxidativo? Bom, isso quer dizer que ele vai ser ali uma estrutura que vai surgir de um processo de oxidação maior. Especificamente a oxidação de quem? Oxidação dos álcoois. Então eu trouxe aqui esse processo, tá? Isso aqui chama-se uma dinâmica de reação. Então a gente tem um mecanismo reativo aqui para explicar para vocês. Eu sei que olhando aqui parece uma bagunça, né? Porque tem um monte de setinha, né? Um monte de sinais aqui que indicam que está acontecendo algum movimento e tal, mas na realidade o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, vamos lá. Nós temos duas substâncias. Esse aqui é o etanol. Vocês lembram como que é o etanol? O etanol, ele é o álcool que possui dois carbonos. Lembram? MET-ET. Então, a fórmula dele vai ser H3C ligado a CH2 e um OH. Certo? Então, esse aqui é o etanol. Esse é o álcool que a gente tem em bebidas, que a gente usa para limpar a casa, né? Então, esse álcool aqui é o álcool tradicional, especificamente o etanol. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído aqui, porque já tem muita coisa, muita informação, né? Bom, então o que acontece aqui? Esse etanol, que é o álcool comum, ele vai reagir com o oxigênio, tudo bem? Então, isso daqui que está sendo mostrado aqui, ó, esses dois átomos de oxigênio juntos aqui, eles indicam que isso daqui, tá? Isso aqui é o O2, tudo bem? Então, o que acontece? Nós temos o álcool comum entrando em contato com o O2. Vamos observar aqui, ó, que eu só separei, né, a fórmula para os dois átomos ligados para formar a molécula, tá? Então, o que acontece? O oxigênio, ao redor dele, o que ele tem? Pares de elétrons, né, que estão sem fazer ligação nenhuma. Ele só tem aqui no centro, né, a ligação acontecendo, tá? Se a gente for contar, nós vamos ter aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na realidade, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Aqui não são pares de elétrons, é só um par de elétrons, né? Aqui no centro, nós temos os dois, certo? Fazendo ligação aqui. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui também, ou seja, aqui é uma dupla ligação, certo? Só corrigir isso daqui. Então, a gente tem
esses pares de elétrons sobrando aqui, né? Não que eles estão sem função nenhuma, eles têm função, né? Só que as ligações, deixa eu até mudar de cor aqui, né? As ligações que existem no átomo de oxigênio são essas daqui. Então, a gente tem, ao redor de cada oxigênio, a gente tem, especificamente, a gente tem 8 elétrons, tá? Então, no total aqui. O que vai acontecer? A gente tem esse par de elétrons aqui, que vai atacar o centro da carbonila, ou seja, aonde tem o carbono. Por quê? Porque essa região, né, ela tem aqui uma influência do oxigênio, né? Então, a gente tem aqui essa região, né? Não é a carbonila, no caso, vai se formar a carbonila aqui. Então, a gente tem essa região que está ligado com a função álcool. A gente tem, então, o oxigênio aqui também possui esses pares de elétrons, tá? Então, no caso aqui, a gente tem 2 pares de elétrons. Esse par de elétrons aqui e esse aqui, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem essa estrutura, né, de um álcool típica, o OH. Então, esse par de elétrons vai atacar essa região central aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está injetando elétrons dentro da estrutura. Quando ele começa a injetar par de elétrons aqui dentro da estrutura, essa ligação aqui, né, ou seja, essa ligação covalente que nós temos aqui do carbono com o oxigênio, ela vai se enfraquecendo. Conforme ela vai se enfraquecendo, é como se esse elétron que se encontra aqui, né, esse elétron aqui do carbono, ele começasse a se deslocar na direção do oxigênio. Então, ele começa a se desligar daqui. Como esse OH ele começa a ficar carregado negativamente? Por quê? Porque está voltando um elétron aqui para dentro dele, tá? Então, ele vai ficando carregado negativo. O que ele vai fazer? Ele, para ficar estável, ele vai atacar um dos hidrogênios que se encontra ligado ao carbono, tá? Um dos hidrogênios aqui a gente chama de hidrogênio vicinal. Vicinal significa vizinho, tá? Então, ele vai atacar esse hidrogênio aqui, e esse hidrogênio, como tem essa carga negativa puxando agora ele nessa direção, o que acontece? Acontece que esse hidrogênio ele vai perder esse elétron para o carbono. O carbono, apesar de não ser tão eletronegativo, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esse elétron vai vir na direção aqui do carbono. Então, o que acontece? O carbono ele está perdendo um elétron, mas ao mesmo tempo também ganhando um elétron, ok? Então, essa estrutura aqui vai sair para o meio na forma do quê? Essa estrutura inteira aqui vai sair para o meio na forma de água, tudo bem? Então, vai sair aqui para o meio na forma de água. Por quê? Porque a gente tem OH mais H. OH mais H, H2O. Então, sai para o meio na forma de água. E é lógico que, conforme a água se desloca para o meio, ocorre a finalização da ligação do oxigênio. O que acontece aqui? Acontece que esse par de elétrons aqui, ele vai se deslocar para onde? Ele vai se deslocar na direção do outro oxigênio. Então, ocorre o rompimento dessa ligação, ok? Então, esse oxigênio que sobra aqui fora, ele vai ficar como um radical livre, tá? O famoso radical livre. O que é? É um átomo carregado, né? No caso, com uma carga negativa. Então, esse oxigênio, ele estará aqui no meio livre, tá? E o que vai acontecer? Ele vai interagir com essa água que foi liberada para o meio, formando o que nós conhecemos como água oxigenada, ou o peróxido de hidrogênio, né? Então, a gente vai ter ele aqui saindo para o meio na forma de água oxigenada. Então, essa substância aqui que estava se formando, que era a água, ela vai ficar bastante oxidativa. Esse H2O2, ele vai continuar depois oxidando o sistema, e o que vai se formar, que a gente sabe que é um aldeído, ele vai dar origem a uma outra substância que a gente vai ver na próxima aula, que é o ácido carboxílico, tudo bem? Mas, por enquanto, vamos nos manter aqui ao aldeído, tá? Então, o que acontece? Depois que se formou, então, esse processo, né, que esse oxigênio se desligou do outro e atacou reacionalmente esse centro aqui do álcool, né, que tem o OH interagiu com o hidrogênio formando água, o que vai acontecer? Ocorre a formação da dupla ligação, como a gente está vendo aqui, né? Ó. Então, a gente tem
a estrutura anterior, que era do álcool, né? Ou seja, do etanol, tá? Que eu vou pintar aqui em amarelo. Então, essa estrutura aqui é do álcool, certo? E aí, o que acontece? Ocorreu agora a formação de uma dupla ligação com o oxigênio. Aí você pode me perguntar, não seria mais fácil esse hidrogênio e esse hidrogênio sair para o meio na forma de H2? Não seria tão fácil acontecer isso, porque esse hidrogênio aqui, tá? Ele acaba sendo relativamente ligado de uma forma forte aqui com esse carbono. Não é simples tirar. Agora, esse hidrogênio, sim, ele dá para sair fácil para o meio, tanto que o álcool, ele é uma substância ácida, tudo bem? Então, esse oxigênio que vai interagir e se ligar aqui. Então, a gente tem um deslocamento dessa estrutura. O OH, como um todo, ele não abandona tão facilmente o carbono. Por isso que é preciso ele formar água. Formando água, ele sai para o meio e aí forma-se, então, essa dupla ligação com esse oxigênio que está injetando elétrons na estrutura. Então, você tem a formação aqui do aldeído. Então, vai ter a formação de aldeído, a água, que vai interagir com o radical livre, né, formando o H2O2. Inclusive, a gente representa o radical livre, tá? Deixa eu tirar. Ele não é apresentado com essa carga negativa em cima, tá? A gente costuma colocar um pontinho aqui na frente. Então, radical livre é apresentado como esse pontinho na frente, que significa que ele tem um elétron a mais ali, tá? No caso, então, é uma estrutura que está no meio e vai reagir com qualquer coisa que ela encontra na frente. Radicais livres não ficam muito tempo sem reagir, então são substâncias altamente reativas, tá? Então, dessa forma que a gente entendeu como surge o aldeído e o que ele é, a gente pode partir para a nomenclatura. A nomenclatura do aldeído é bem simples, tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, contagem de carbonos. É aquela mesma história. 1 carbono met, 2 et, 3 prop e assim sucessivamente, como a gente viu para a nomenclatura de hidrocarbonetos. Vai seguir o mesmo exemplo, tá? Logo em seguida, observação se há insaturações. O que são insaturações? São duplas ou triplas ligações, certo? Então, você vai ver se no meio da estrutura tem ligação dupla ou se tem, por exemplo, uma ligação tripla. Então, essas triplas e duplas ligações são chamadas de insaturações, ok? Além disso, você vai observar se há ramificações. O que são ramificações mesmo? Lembra que a gente então tem a estrutura, né? E aí, de repente, no meio da estrutura pode ter um outro radical aqui, né? No caso aqui seria, nesse caso, CH3, tá? Então, a gente teria aqui uma ramificação que é chamada de metil. Se tivesse, por exemplo, aqui, ó, saindo desse carbono central aqui, se tivesse 2, né? Ou seja, carbono e carbono aqui, aí seria etil. E assim sucessivamente, sempre contando a quantidade de carbonos e adicionando íon no fim. Então, seriam radicais. Então, você precisa contar o número de carbonos, ver se tem insaturações, ver se tem radicais, para você dar o nome completo do aldeído que vai se formar. E, por fim, observar que ele, por ser uma função orgânica específica, vai ter um sulfixo. E que sulfixo que é específico do aldeído é o al. Então, a gente vai ter aqui os compostos que são aldeídos, finalizando o nome com al. Vamos ver algum exemplo? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa estrutura. O que a gente vai fazer? Primeira coisa dela, contar a quantidade de carbonos. Então, a gente tem 1, 2. O que eu sei quando a gente tem 2 carbonos? Met, et. Então, o nome dessa substância aqui, desse aldeído, vai ser et alguma coisa, tá? Só ligação simples, certo? Ó, só tem ligação simples entre carbonos. Então, a gente já sabe que é an. Então, etan. Qual que é a função que nós temos? Nós temos dupla OH. Se a gente sabe que é a dupla OH, né, ligada à carbonila, então a gente tem al. Então, esse aqui é o etanal. Simples, né? Simples de dar o nome. Vamos ver essa outra estrutura aqui que é um pouco mais complexa, né? Primeira coisa, contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3. Met, et, prop. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente já sabe que é prop alguma coisa. Vamos lá. Prop. Tá? Tem só ligação simples? A gente tem uma ligação simples entre o carbono aqui, mas aqui não, certo? Tem uma dupla ligação. Então, eu sei que vai ter o quê? A gente vai ter que colocar
em. Mas não é simplesmente colocar em aqui. O que a gente vai ter que saber? A gente vai ter que saber aonde que se encontra essa dupla ligação. Então, a gente vai fazer a contagem, tá? Vamos pegar até em outra cor aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, nesse caso aqui, a dupla ligação apareceria no carbono 1. Só que, o que acontece? Quando a gente está falando de função orgânica, a função orgânica tem que aparecer no carbono de menor numeração. Consequentemente, então, a gente tem que fazer a contagem no outro sentido, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Vamos lá. 1, 2 e 3, certo? Isso quer dizer o quê? Que a dupla ligação está aparecendo primeiro no carbono 2, ok? Então, na hora que a gente vai fazer a nomenclatura, então, prop 2 em, e aí a função aldeído, certo? Dupla O, H, ok? Então, vamos lá. Propen 2 al. Você poderia escrever 2-propenal também, tá? Mas aqui, no caso, eu prefiro dessa forma que fica bem mais simples a gente saber onde está a dupla ligação, tá? Então, prop 2 enal, tudo bem? Aqui, essa outra estrutura, olha como que ela é bem mais complexa, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, contar os carbonos. Mas aqui a gente tem toda essa estrutura que ela tem bem mais carbonos, né? Porque a gente vai contar, tem carbono aqui, 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 aqui e também esses outros dois. E aí, eu vou ter que contar todos esses? Seriam 6, 7, 8 carbonos? Não, você não tem que fazer isso. Por quê? Porque essa estrutura aqui, ó, já essa estrutura aqui, tá? Que a gente tem o anel aromático mais esse CH2 aqui, ele já indica um radical para a gente. Que radical que é isso aqui? Esse radical inteirinho aqui é o radical benzil, tudo bem? Então, tem o radical benzil. O radical fenil, tá? Ele é diferente do benzil. O fenil, ele vai ser também um anel aromático, tá? Só que, no caso, a gente já vai ter a ligação do anel direta com a função. Então, por exemplo, já seria aqui, tá? No caso, se fosse o fenil e não o benzil, tá? Aqui a gente teria esse aldeído aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver a quantidade de carbonos que a gente tem na estrutura para gerar o benzil, então, né? Ou melhor, para gerar o aldeído. O que a gente vai fazer? Vamos contar aqui. Eu já sei que isso daqui é um radical, certo? Então, eu retiro ele da contagem. Quantos carbonos eu tenho, então, no total? Somente um carbono, tá? Então, quando é um carbono, é met, tá? Então, vamos colocar aqui o nome met, tá? O que acontece? Só tem ligação simples, certo? Entre os carbonos aqui, no caso do radical, com a função. Então, se é só ligação simples, então é an. A gente já sabe também que essa estrutura aqui é a estrutura do quê? De um aldeído, certo? Então, eu já sei que eu vou ter que adicionar al aqui, tá? Então, eu sei que é um tipo de metanal. Mas qual metanal? Bom, quando a gente tem um radical, a gente coloca na frente do nome, né? Então, a gente vai colocar aqui benzil, tá? Você pode deixar escrito por inteiro, dessa forma aqui, ou colocar um tracinho, tá? Então, no caso aqui, seria o benzilmetanal, tudo bem? Então, essa estrutura complexa aqui tem um nome que é relativamente simples. Se você conseguir identificar essa estrutura, que é o radical, você dá o nome para ela facilmente, tá? Então, benzilmetanal. E aí, só ficar atento à diferença entre benzil e fenil, ok? E, por fim, né, nós temos essa outra estrutura. Esse aqui é o menor aldeído possível que existe, tá? Esse aqui, a gente vai ver que só tem um carbono. Se é um carbono, é met, tudo bem? Então, met. Met o quê? Aqui ele tem a função aldeído, tá? Função aldeído, que a gente sabe que termina em al. Então, esse aqui é o metanal. Só ligação simples, al.
Então, metanal. Aqui, ele vai ser aldeído dos dois lados, certo? Olha aqui, ó, ele também tem aldeído desse lado. Qualquer lado que você olhar para ele é aldeído. Se a gente vir então aqui, vai ser C dupla OH. Se a gente ver desse lado aqui também, C dupla OH. Um fato importante que tem que ser observado. Quando a gente fala de insaturações, especificamente os aldeídos, eles têm uma particularidade que se inicia só com 3 carbonos para frente. Agora, por que isso? Vamos lá. Imagine o seguinte, tá? Deixa eu apagar aqui em cima, que vai ficar mais fácil de desenhar para vocês, tá? Por que só pode a partir de 3 carbonos? Porque imagina, se fosse uma estrutura com 2 carbonos, tá? Então seria C e C aqui. E aqui no meio teria uma dupla ligação. Aí ia ter hidrogênio e hidrogênio aqui, tudo bem? Aí, obviamente, haveria um outro hidrogênio aqui. Só que aqui, ó, não tem como fazer uma dupla ligação, porque esse carbono aqui, tá? Ele estaria fazendo um total de 5 ligações, né? 2 e mais uma, tá? Isso não existe, não tem como fazer isso. Então, aqui teria que ser uma ligação simples aqui no centro, certo? Aqui, ó, se a gente quer ter a função metanal, então, aqui, melhor, metanal não, a função aldeído, então aqui teria que ser uma ligação simples, tá? E a gente completaria mais um hidrogênio aqui. Então, esse aqui existe, que é o etanal. Esse aqui é o etanal, tá? 2 carbonos, tá? Etanal. Então, aqui, 2 carbonos, só ligação simples entre os carbonos. Aí sim, esse aqui existe. Agora, a dupla ligação ou tripla ligação, isso já não é possível de acontecer. Ou seja, insaturação específica para os aldeídos é a partir de 3 carbonos, de 3 carbonos para frente. Tudo bem? Bom, pessoal, então essa aqui foi a aula sobre aldeído. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, compartilhem, principalmente com pessoas que estão estudando essa parte de química orgânica. Se for possível, também dê uma olhada lá no meu outro canal, que é o Ciência Química, que no caso lá eu sempre faço vídeos sobre curiosidades científicas e pode ser interessante para vocês também. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química.